Fala, nação, tudo bem? Estamos chegando na coluna Flamengando. Essa primeira de novembro de 2025, um dos meses mais especiais do ano. Mês de final de Libertadores, dia 29 de novembro se aproxima. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo farão a final do ano, talvez a final da década, desse jogo incrível que vai acontecer no dia 29 lá em Lima. Mas antes disso, vamos falar da rodada do Brasileirão, vamos falar dos preparativos do Flamengo para o final de semana e vamos falar principalmente da bobeira que o Flamengo deu no jogo da última quarta-feira contra o São Paulo na Vila Belmiro. Lembrando que esse jogo aconteceu na Vila Belmiro porque o São Paulo cedeu o seu estádio para alguns shows que serão realizados na capital paulista. Com isso, os jogos que o São Paulo será mandante serão disputados todos na Vila Belmiro. O Flamengo foi a Santos e enfrentou o São Paulo muito desfigurado. O Flamengo também com seus desfalques, mas muito mais inteiro e com muito mais qualidade. No entanto, o Mengão deu mole e empatou um jogo que vencia por 2-1. O Flamengo sai perdendo por 1-0 no comecinho do jogo com o Luciano. Logo depois empata com a Arrascaeta, que sofreu o pênalti e converteu. E no segundo tempo, o Flamengo vira para 2-1 com o Samuel Lino. E logo depois do gol, Gustavo Plata, novamente o Plata envolvido numa situação de expulsão. Felipe Luiz fez algumas alterações, mas não deram resultado. O Flamengo sofreu empate e por pouco não perde o jogo. O que acontece com isso? Estamos gravando esse vídeo um pouquinho antes do jogo do Palmeiras, que vai ser realizado contra o Santos no Allianz Parque. O Flamengo empata com o Palmeiras em pontos. No entanto, o Palmeiras tem um jogo que vai ser realizado com o Santos. Quando esse vídeo for ao ar, o Palmeiras já jogou contra o Santos. Torcemos para que no mínimo o Palmeiras empate ou perca com o Santos, para que o Flamengo não veja o seu principal adversário abrir mais 3 pontos de vantagem. E aí o Flamengo se complica, porque o Cruzeiro, que também ganhou na rodada, venceu o seu jogo por 1-0, acabou chegando próximo ao Flamengo. O Flamengo e o Cruzeiro têm uma diferença de 3 pontos. É bem verdade que o Flamengo tem um jogo a menos com o Cruzeiro. Esse jogo será realizado no dia 15, contra o Sport Recife, lá em Pernambuco. O Flamengo pode voltar a ter 6 pontos na rodada normal. No entanto, o Flamengo tinha a chance de dormir na liderança e não aconteceu. O Flamengo perde esse jogo e infelizmente vê o Palmeiras com a chance de abrir vantagem. Mas isso aconteceu novamente por uma partida que o Flamengo não atuou bem. Os jogadores do Flamengo não começaram tão bem o jogo. O Flamengo começou disperso, errou, deu mole e perdeu a oportunidade. Mas mesmo assim, com o jogo abaixo, o Flamengo conseguiu a virada. Mas infelizmente, mais uma vez o Plata expulso, dessa vez com justiça. Ele deu uma entrada violenta no jogador do São Paulo e acabou sendo expulso. E aí não teve jeito. O Felipe mexeu, mas não conseguiu o resultado que conseguiu contra o Racing, segurar o time. O Flamengo acabou tomando um sufoco e perdeu 2 pontos primordiais na disputa pelo título. O próximo adversário do Flamengo é o Santos, que joga no Maracanã no próximo domingo, 18h30. O Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo, porque o São Paulo, depois desse empate com o Flamengo ontem, tira 2 pontos e o Flamengo precisa recuperar esses pontos perdidos. O Palmeiras joga contra o Mirassol, lá em Mirassol. É um jogo dificílimo. E no dia 15, no outro sábado, ambos jogam pelo Brasileiro, nos jogos atrasados. O Palmeiras enfrenta o próprio Santos, dessa vez na Vila Belmiro, e o Flamengo enfrenta o Sport no jogo que eu já falei. Então, são 2 jogos importantíssimos que o Flamengo pode se aproximar de novo. Então o Flamengo tem na sequência, no próximo domingo, o Santos, 18h30, e depois tem o Sport no dia 15, que vai ser falado na próxima coluna Flamengando. Quem estiver fazendo vai dissecar todo esse jogo. Então o Flamengo tem 2 jogos importantíssimos para tirar pelo menos essa diferença de pontos do Palmeiras e ficar apenas no número de vitórias. Beleza, nação? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos um ótimo final de semana e que o nosso Mengão possa no domingo vencer o Santos e jogar pressão para o Palmeiras. Valeu, nação, fiquem com Deus, um grande abraço.